comida do hospital era gostosa. A minha esposa amou a comida do hospital. A minha esposa, eu não lembro de enjoo, de ficar vomitando. Assim, no meu olhar como pai, como marido, eu acho que foi uma gravidez linda, né? Ela pode contar diferente. A minha esposa não queria mais ter filhos. E eu queria ter mais um filho. Nós colocamos um nome para se fosse uma menina, seria Raíssa. E não mais esquecemos disso, né, gente? Fizemos o ultrassom, a menina, vai ser uma Zaf. Zaf é mil. E o Zaf chegou. A minha esposa não queria, mas foi tudo tão legal, tão bom. Por que não quer ter mais filho? Não quero, não quero, não quero. E eu orava, minha esposa na época também orava, pastora. Ia pregar e ela falava, não, imagina, vai ter mais um filho que não sei o quê. Mas eu não queria mais. No momento que Deus tocou o coração dela e aceitar o que eu queria também. E nasceu o Gustavo. O Gustavo nasceu, não foi o mesmo sentimento do Azar. Sentimentos diferentes, com filhos que são diferentes. É interessante que o apóstolo Antônio falando que mesmo aqueles filhos gêmeos, idênticos, eles são diferentes, cada um tem a sua característica. A digital não é igual, nem a retina do olho. Gente, que legal isso. Eles são diferentes. E parece que até a gente cuida ou cria um pouquinho diferente cada um. Meu filho nasceu e foi algo tremendo e foi algo maravilhoso. E o meu filho, no meu olhar, você não vai falar rapidinho. O meu filho, esse que nasceu, ele chegava para pessoas e falava assim, falava algumas coisas para as pessoas. As pessoas chegavam para mim, né, para a gente e falavam, você sabe o que o Gustavo falou? Como ele pode falar isso? Como esse menino de 3, 4 anos pode falar essas palavras? As pessoas eram tocadas, eram marcadas pelo que ele falava. Ele com 3 anos foi para a escola. Com 4 anos ou 5, mais ou menos, chegou um amiguinho dele de turma. E alguma criança lá estava acusando esse menino de algo injusto. E simplesmente ele chegou e defendeu o amiguinho dele. A mãe desse menino que ele defendeu era uma advogada. E ela fez questão de me procurar. Pai, eu vi o seu filho, o Gustavo, de 4, 5 anos, defendendo meu filho por algo que ele não fez. Ele estava defendendo. Ele vai se tornar um juiz ou advogado. Gente, que isso? Deus tem os seus mistérios com nossos filhos. Cabe a nós, como pai, valorizar, ensinar, colocar ele no caminho certo. Uma responsabilidade muito grande está sobre você, está sobre mim, como pais, para ensinar realmente a criança. E é no pai, é na mãe, ele vê Deus, ele tem a sua identidade definida como filho de Deus, pelo testemunho de pai e mãe dentro de casa. A responsabilidade sua, mamãe e papai, é muito grande. Era esse filho. Rapidinho, Azaf, fecha os ouvidos. O Azaf, meu filho, ele se perdia toda hora. Mãe, como é que pode? Você com a mãe perdeu seu filho? O Azaf era muito sordo. Já o outro não largava a nossa mão por nada. Por nada largava a nossa mão. Vai até ali, pega ali aquele leite. Ele ia assim. Mas é tão perto. Não queria perder o contato visual. Ele se sentia muito protegido por mim e pela gente. Tudo nós fizemos certo. Toda a proteção que eu poderia dar como pai, eu dei para o meu filho. Mas algo aconteceu que marcou a nossa vida. No dia 13 de novembro de 2014, nós fizemos 13 nosso aniversário de casamento. Tá certo? Nosso aniversário de casamento, dia 13. O homem tem que saber disso, né? Tem homens que às vezes esquecem. Mas o homem tem que saber o dia, a data de aniversário de casamento.
E nós fizemos um pastel com guaraná, servimos algumas coisas para os parentes e postamos fotos da casa que nós compramos na região do lado de Cabo Frio. 13 fizemos aniversário de casamento. No dia 15 foi um sábado onde a minha... Amém. Olha como é bom isso. O chá de panela da minha sobrinha. Esse chá de panela, meu filho chegou, pai, eu quero ir para a casa do Mateus. Como assim? Eu acabei de chegar do serviço, eu trabalhei o dia todo, cheguei, já fui direto para o chá de panela da minha sobrinha. E ele, pai, eu quero ir, pai. A criança não é assim? Pai, libera, eu quero ir, pai. Eu falei, não, você não vai. Para onde que ele corre? Para a mãe. A mãe chegou até mim. Aqui tem um princípio que é muito importante. Em tudo que você vai passar na sua vida, ou você anda em concordância no seu casamento com a sua esposa, com o seu marido, ou você vai quebrar a cara. Você vai destruir a sua família. Uma concordância no casamento, isso é muito sério, precisa acontecer. A minha esposa chegou e falou, libera, deixa ele ir. Eu, tá bom, ele pode ir. Em concordância com o pedido da esposa, a gente liberou para que ele fosse passar aquela noite na casa do primo, que tinha a mesma idade, 9 anos, e até os pais, né, que é o irmão da Geisa, ele também casou no mesmo ano. Casamos juntos e os filhos nasceram juntos. E algo aconteceu, porque naquela noite nós já estávamos já se recolhendo para dormir, né, Geisa? Ele saiu com o carro do meu cunhado, parou no posto de gasolina para abastecer. O casal na frente, as crianças atrás. E tinha uma sobrinha, ela já tinha bem forte, ela bem grande. Ela sofreu danos mínimos, mas as crianças, quando aquele bujão de gás explodiu, eu quero falar assim da importância de quando nós guardamos a palavra de Deus, porque o Hamilton estava falando assim, tudo coopera para o bem daquele que ama o Senhor. Tudo coopera. E a palavra de Deus diz que a palavra de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Eu quero até assim nessa noite assim, falar um pouquinho para nós como mulheres, para as mulheres, que nós temos que guardar a palavra de Deus e saber quem nós somos diante do Senhor, porque os dias maus chegam e ele chega sem avisar, quem dera se avisasse. Então nesse dia ele pediu, eu lembro que eu falei assim, mas Gustavo, o que tem lá que aqui não tem? Ele falou assim, lá é especial, mãe. Meu filho começou assim umas 2 semanas antes falar umas coisas assim, mais ou menos, a gente estava assim, ele falou, pai, mãe, eu te amo. Começou a ficar muito mais próximo de nós. Mas eu quero assim, nessa noite, falar que a palavra de Deus, ela nos fortalece, ela nos guarda. E uma outra coisa, que nesse período que aconteceu, desse acidente, eu quero destacar uma coisa que eu era compromissada com a igreja, eu tinha aliança com a igreja, eu era ativa na igreja. Quando a notícia chegou que houve esse acidente, que o carro explodiu e que o Gustavo faleceu, né, o primo dele, daqui a pouquinho começou a chegar as pessoas na nossa casa, a nossa liderança. Eu lembro que o pastor Ari entrou, o apóstolo Ari Caetano, entrou na nossa sala, e eu já fui falando assim, isso é mentira, mentira. Aí ele foi assim, a igreja, entrando na minha casa, assim, me apoiando. Eu lembro que eu fiquei assim, meu Deus, eu senti muito amada, irmão, muito protegida, porque nós somos aliançados, nós temos aliança com a igreja. A gente não, quando aconteceu o acidente, nós não ficamos soltos, nós não precisamos ter ligado para ninguém. Ai, como é que eu vou avisar fulano?
Eu sei que, irmãos, nós fomos cercados de muito amor. Aí que entra quando nós guardamos a palavra de Deus, porque ela nos fortalece. Vai ter dias bons, dias maus. Os dois tempos que chegam, na nossa casa a gente tem que estar preparado. E se hoje nós estamos de pé, né, o meu filho Azaf ministrando na casa do Senhor com alegria, com firmeza, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Foi um momento muito difícil, irmãos, né? Foi um momento muito difícil. Eu lembro que eu falei assim: Senhor, e agora? Eu entrei num momento de muita tristeza, né, por ser da terra, muita tristeza. Teve momentos que eu me tranquei assim no quarto e fiquei assim quieta, não queria tomar banho, uma tristeza muito profunda. Mas havia uma guerra no meu coração, vinha assim a palavra de Deus, assim pulava, assim, vinha a palavra de Deus no coração. Eu não posso ficar assim, eu não posso assim me prostrar, me entregar. E nesse dia que eu estava assim, em crise de muita tristeza, o meu esposo tinha saído, então eu fiquei em casa sozinha. Aí eu peguei lá no quarto, teve uma hora que eu levantei, irmão, eu estava sem força para levantar. Então na minha casa tem um espelho, na sala tem um espelho. E eu cheguei diante desse espelho e falei assim: essa não é você, e esse não é o seu Deus, é que me deu força. Eu lembro que nesse dia eu levantei, tomei banho, e aconteceu muitas coisas, irmão, mas aconteceu coisas assim, que eu falei assim: Senhor, às vezes eu fico assim pensando, meu Deus, era para mim ter ido para o fundo do poço, era para mim ter reclamado com Deus, que era um direito, né? Era para mim ter murmurado, era para mim ter falado: Senhor, nós fizemos tudo certo, como o Hamilton estava falando, né? O pastor Hamilton, a gente ia ali, a gente fazia as coisas, servindo na casa de Deus. Mas, irmão, os dias maus chegam. Deus vem e testa. Quantos conhecem a história de Jó? Jó passou também por aflições, uma situação muito séria. Uma outra coisa também, irmão, quando nós passamos por assim, situações bem sérias, às vezes nós precisamos mover a mobília da nossa casa, mexer. Eu lembro que quando a gente estava naquela crise, naquela tristeza, nós passamos por quarto do Azaf, abrimos um colchão, né, de casal para ficar perto. Porque no momento da crise nós temos que estar perto. Nós temos uma mentalidade de quando nós estamos em crise, a gente se isola, some, fica, não tem mais jeito, não, pelo contrário, não. Foi um momento que nós ficamos bem juntos, né, Hamilton? Ficamos bem juntinhos e com a igreja ali cuidando de nós. Tem muita coisa para mim falar, mas eu quero falar, deixar aqui bem destacado da importância de nós guardarmos a palavra do Senhor no nosso coração e declarar ela. O Azaf hoje serve vocês aqui em Manaus. A distância é muito longa. E o Azaf, nesse mesmo período, o Azaf ele fez ficar 2 anos longe para fazer o curso do Exército. E a pastora Gida falou algo que marcou muito aquele momento na nossa casa. Aí quando o Azaf entrou para o quartel, ele precisou viajar. Nesse período nós estava de luto. A gente estava de luto ainda. Eu lembro que eu estava na rua, lá no shopping lá na cidade de Cabo Frio, e o Hamilton ligou: Geisa, você corre. Peraí, deixa eu voltar um pouquinho. Ele tinha feito a prova para ela, né? Aí o resultado tinha saído, mas eles não tinham falado para mim. Aí eu cheguei, o Hamilton ligou: olha, você tem que voltar para casa porque chegou tem uma situação lá que só para você resolver. Aí eu disse: eu entrei agora no shopping, como é que eu vou voltar? Amigo? Vai aqui negócio de esposa, né? Poxa, agora que eu entrei, como é que eu vou voltar? Aí eu me disse: vai logo, gente, eu só você que pode
resolver. Quando eu cheguei, o Azaf estava arrumando as coisas dele para viajar no dia seguinte, porque a resposta tinha saído e ele precisava agilizar porque ele tinha que viajar. Tipo assim, a resposta chegou na segunda-feira, o resultado que ele tinha passado, ele precisava viajar na terça-feira. Eu lembro, irmão, que eu gritei, eu disse, Senhor, agora eu estou sem filhos, meu Deus, e agora? Como é que vai ser minha vida? Aí o amigo, ele falou assim, aí o Azaf falou assim, pai, não vou mais não. E quase que eu ajudei o Azaf, quase me Azaf, que impedi o Azaf ir para o exército. Foi em Jataí, né? Viajado para Jataí. Irmãos, até nisso, mulheres, nós temos que estar ligadas em Deus, porque as coisas acontecem, da gente ficar assim, Senhor, vem uma coisa, está vindo outra coisa, mas você permanecer, porque a palavra de Deus no nosso coração, ela é viva. Eu confesso que, claro, quando chegou as notícias da morte, do Azaf ter que viajar para... Nunca ficou longe da gente, nunca, né, Azaf? Nunca ficou tão distante, foram quase 2 anos que ele ficou fora. E imagine a minha cabeça como mãe, eu disse, meu Deus, e agora como é que nós vamos fazer? Mas eu ficava assim, irmãos, eu quero falar, eu nunca cheguei para Deus, Senhor, o Senhor foi ruim, o Senhor não deveria ter feito isso, irmão. Eu fiquei engraçado que eu ficava assim preocupada. Senhor, eu não posso falar nada que venha te desagradar, mas eu continuo crendo no Senhor. Eu continuo crendo, embora isso tudo tenha acontecido. Uma outra coisa também, irmãos, eu falei da igreja, a minha família, eu louvo a Deus pela minha mãe, pelas minhas irmãs, pelo apoio, pela aquela cobertura que foi, porque nesse momento nós precisamos de muita ajuda, né? Então hoje o Azaf já está aí, Deus tem curado o nosso coração, o Azaf já está bem longe da onde nós moramos, mas a obra de Deus, ela precisa ser feita, né? Ela precisa ser feita. Quando o Azaf estava pedindo transferência lá no quartel, aí ele falou assim, mãe, eu acho que não vai sair mais não. Eu peguei e falei assim, Azaf, você quer ir mesmo? Ele disse, mãe, eu quero. Aí eu disse, então nós vamos orar. Foi um belo dia, né? Um belo dia. A gente estava em casa, não sei se foi de manhã ou à tarde. O Azaf ligou. Aí, minha mãe está aí, pai, minha mãe está aí. Aí eu disse, Aí ele falou assim, pai, minha transferência saiu para Manaus. Aí o amigo, eu lá do lado. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. E hoje nós estamos aqui, irmãos, se nós estamos de pé, é porque a palavra de Deus, ela tem nos mantido de pé, né? O Salmo 124, se eu não me engano, ele fala assim, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, eu já tinha submergido, as águas já tinham me afundado. Mas eu conto esse testemunho, claro, irmão, a gente fica triste, né? Eu queria que meu filho estivesse aqui. Se ele estivesse aqui, hoje estaria com 19 anos. Já um rapaz bonito, né? Igual aquele bonitinho ali. Mas aprove o Senhor fazer isso. Nós temos muitas coisas para falar, mas eu quero assim, né? Tem um ditado assim, se o conselho fosse bom, ninguém dava. Mas eu quero dar um conselho que ele é bom. Permaneça firme, guarda a palavra no coração, porque quando os dias vão chegar, você vai ter força para falar assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, tudo posso naquele que me fortalece. Tá bom, mulheres? Forte que aconteceu com a gente. Eu lembro muito claro que uma semana depois que isso aconteceu, já estávamos em casa, eu tive um sonho, não é um sonho, é uma revelação. E essa revelação tem muito a ver com quem realmente nós somos. Eu falei para vocês, Romanos capítulo 8.
Eu tenho essa impressão no meu coração que este é o capítulo mais duro da Bíblia. Porque ele diz que nós somos filhos. Nós podemos passar por tribulações, angústias, perdas, mas nem a vida nem a morte pode apagar quem nós somos em Deus. Sabe, nada deste mundo, nem a altura, nem a profundidade, pode apagar do meu coração o amor de Deus. Neste sonho que eu tive, de madrugada, eu estava sentado na minha sala, e meu filho vinha caminhando até mim, Gustavo, me dava aquele abraço, gostoso, apertado. De repente me desabraçava, virava as costas, eu não via o rosto dele. Eu não conseguia ver o rosto do meu filho. Aquele abraço gostoso, ele voltava e ia andando para ir embora. Na brincadeira de pai eu falava, gente, isso é tão nítido na minha mente, eu falava assim, garoto, você não tem pai não? Eu sonho, uma brincadeira com ele. Ele não virava o rosto, ele só virava assim um pouquinho o rosto. Eu tenho pai. Eu tenho um pai, e o nome dele é amor. O que eu fiz com a minha dor? Ninguém está autorizado a tirar essa dor do meu coração, nem do coração dessa mãe. Ninguém. Essa dor pertence a gente. Mas o que eu faço com isso? Eu falei que o obreiro que é aprovado, ele passa por circunstâncias, por situações. Às vezes é feita uma cirurgia, onde vai lá dentro, tirar aquela doença. E fica uma cicatriz, como uma marca. A cicatriz precisa estar ali naquele lugar. Tem uma cicatriz no meu coração. Tem uma marca no coração dessa mãe, da pastora Geisa. O que foi que eu fiz com isso? Eu destruí a minha família? Houve acusação na minha casa? Houve rejeição na minha família? O meu casamento ficou muito mais sólido. A minha paternidade com o meu filho ficou muito mais forte. A minha paternidade com filhos que estão na igreja se tornou muito mais intenso. Essa dor, eu fiz dela uma ferramenta para que eu me tornasse quem eu sou hoje. Hoje eu olho para a igreja e eu vejo filhos. Um filho está nos céus, muito mais filhos do que deu na terra. Eu prego essa palavra para homens. Quando termino, vem alguns homens, 4, 5, 6, fazem uma fila assim. A partir de hoje, você é meu pai. Tenho um filho de 45 anos. Ele me abraça. Pai, meu paizão. Como eu falei, crianças que são meninos, né? Todos são meninos. A igreja tem muito meninos. Eles me abraçam a ponto quase perdido. Me abraçam. Meu filho está longe. Os dois estão longe. Mas os dois estão dentro do meu coração. Eu tenho outros filhos, onde eu preciso amar, cuidar, ensinar e dar para ele o testemunho que eu sou um homem de Deus, para que ele se torne, cresça, se torne melhor de Deus. Este é o sentimento. E quando meu filho falou isso, eu tenho um pai, e o nome dele é Amigo. Naquele momento eu entendi que ele estava nos céus. O conhecimento veio naquela revelação. E eu acordei desesperado. Parece que quando ele faleceu eu não consegui gritar ou expor um choro forte, porque eu perdi um filho. Mas no sonho, na revelação, eu fiz isso. E eu acordava a minha esposa, eu acordava, eu balançava, eu sacudia ela.
Fiquem de pé um pouquinho, para dar realmente entender que está terminando. Eu sacudi a minha esposa e ela não acordava. E nisso eu acordei de novo dentro do sonho. Aí eu acordei, aí realmente eu acordei. Era tão profundo o que Deus manifestou, revelou ali para mim, que eu entendo que Ele queria curar a minha alma. Que eu soubesse que nos céus tinha um filho meu. Que nos céus foi falado, foi perguntado, foi proclamado: quem foi ou quem é o pai deste menino? Este menino tem uma característica de um filho tão amado. Eu penso que o que Deus queria realmente fazer era arrebatar, pegar e levar para Ele. Por tanto amor que Deus tinha pelo meu filho. Mas se Deus fizesse isso, eu estaria até hoje respondendo um processo do sumiço de uma criança. Ele permitiu que isso acontecesse para que também eu me tornasse quem eu sou hoje. Eu acordei a minha esposa, eu falei: você não está ouvindo que eu estou te chamando para você acordar? Eu acabei de ver o Gustavo. Não, você me acordou agora. Eu acordei 2 vezes. Isso marcou muito para mim. Quem foi, quem é o pai deste menino que deu a ele o conhecimento de Deus? Quem ensinou a ele o testemunho de um pai tão bondoso, tão amoroso? Eu quero fazer algo nesse momento. Se suas lábios vão para ministrar, eu quero que você está com seu filho, pegue seu filho, venha aqui na frente. Vem aqui perto de mim.